Saudações esmeraldinas. Olha, é sempre difícil ultimamente fazer vídeos sobre Goiás, porque são tantas coisas pra gente falar e não tem quase nada de bom, que é difícil não passar uma imagem de pessoa amarga, de torcedor revoltado ou mal-humorado, né? É difícil hoje em dia ser esmeraldino sem passar essa imagem, né? Como eu disse, a maior alegria dos últimos tempos pra gente foi algo que o Goiás não estava envolvido diretamente, pelo menos, né? A derrota do Vila Nova pro ABC e a eliminação do Vila da chance de disputar uma Série A, o que, convenhamos, é algo muito mesquinho para um time da grandeza do Goiás. E eu tenho certeza que quem mais comemorou esse não acesso do rival foi exatamente a mesma, como eu vou dizer, a mesma turma, né? Vamos dizer um nome mais simples. A mesma turma que é responsável pela estagnação do clube que administram aí há décadas, né? Família Pinheiro e seus congregados, porque aliviou-se aí uma pressão enorme que viria com o arquirrival numa Série A e o Vila Nova numa o Vila Nova numa Série A e o Goiás numa Série B. Então, gente, eu sou Helder Dias, esse é o canal Verde 33 e nós temos que falar aqui do jogo de ontem, mas o jogo é um detalhe, né? Tem vários detalhes que eu quero abordar. Cruzeiro 1-0 no Goiás, no fim do jogo muito semelhante ao que aconteceu contra o Santos, só que com o Goiás jogando muito menos do que jogou contra o Santos, né? Quem viu o jogo contra o Santos viu que o Goiás teve chances durante a partida toda, não conseguiu fazer gol. Agora ontem, vamos falar sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você é inscrito no meu, muito obrigado. Somos mais de 1.060, acho que por aí, né? Que já agradeço a todo mundo. Já deixa o seu like se você puder nesse vídeo. E, enfim, se você não for inscrito, se inscreva. Se for inscrito e não ativou o sininho, ativa aí o sininho para novas notificações. E mais do que tudo, o que mais importa, deixe o seu comentário para a gente conversar depois, para a gente ter também a sua opinião, que vale tanto quanto a minha. Enfim, Goiás 0, Cruzeiro 1, roteiro o mesmo contra o Santos, como eu disse aqui. E temos pouco a falar do time em campo, porque na verdade o time em campo é reflexo daquilo tudo que essa diretoria construiu. Prometeram, né, Paulo Rogério, que o time seria diferente, que tinha mudado o ambiente, que os jogadores estavam satisfeitos e etc, e que a gente veria outro time, outro Goiás em campo. Nós vimos o Goiás muito mais organizado, nós vimos o Goiás sem volume nenhum de jogo, jogando em casa contra um time que tem o pior ataque, e o Goiás disputa essa posição, porque o Goiás é o segundo pior ataque, mas o pior ataque da competição é o ataque do Cruzeiro, e o Goiás levou pressão o tempo todo. O Tadeu foi o melhor jogador da partida, incontestavelmente, porque diante do inoperante ataque do Cruzeiro, o Tadeu fez pelo menos 4 milagres, porque o Goiás estava muito exposto. A sorte do Goiás é que não estava enfrentando um Grêmio, não estava enfrentando um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Flamengo, um Fluminense, um time que tem atacante de verdade, e não um 9 improvisado como é o Bruno Rodrigues, que jogava completamente fora da função dele, que é um jogador de lado, um jogador mais assistente do que goleador, apesar de ser o goleador do Cruzeiro, para ver o nível do Cruzeiro esse ano. E o Goiás consegue levar um apavoro desse Cruzeiro, né? Foram, sem contar, né, gente, vamos falar sério, foi pênalti no Wesley no primeiro tempo, no final do primeiro tempo ali, ele foi claramente puxado e assim, o VAR não chamou, por misericórdia do Goiás, né? Quem sabe fazer alguma compensação em relação a tantos erros. Mas agora não adianta mais. O Goiás já estava tecnicamente rebaixado antes do jogo, está virtualmente rebaixado agora. Não está matematicamente rebaixado, porque a matemática são números, né? Enquanto tiver uma chance de 0,01%, não se pode decretar o rebaixamento de ninguém. Mas o Goiás está na Série B de 2024 e vai disputar aí contra Amazonas, Avaí, o Chapecoense, Sport Recife, né, que investiu bastante e ficou na Série B.
o Ceará da mesma forma, Vila Nova. Então, bom, é isso, é esse o destino que o Goiás procurou desde o começo e que ficou muito claro que é um destino que o Goiás pega por conta da gestão e sem nenhum planejamento de como será, quer dizer, de retorno, quando você demite um cara igual o Armando Evangelista. Por que eu estou dizendo isso? O Armando é o melhor técnico do mundo? Não é. Mas ele conseguiu dar para esse Goiás, primeiro, ele é um técnico competente, sim. Eu já falei aqui algumas vezes, vou tornar a repetir que o Arouca é um time pequeno de Portugal, que foi para uma competição europeia, a Conference League, por conta do trabalho do Armando Evangelista. Não é fácil você pegar, imagina você pegar um Avaí e colocar na Libertadores. É mais ou menos isso que ele fez, na pré-Libertadores, para ser assim, mais ou menos proporcionalmente pelo tanto de vagas que tem destinadas nos campeonatos europeus, são bem menos, né? Você pega ali 5 ou 6 equipes de 20 que disputam as competições continentais, muito menos que aqui no Brasil, que a gente tem Sul-Americana até o 15º, 14º, 15º, enfim. Lá é muito mais restrito e o Armando conseguiu isso, então ele tinha alguma qualidade. Quando foi praticamente a única coisa que a gente aplaudiu, olha, parabéns Goiás, foi buscar um treinador que tem um currículo adaptável para o do Goiás, que o Goiás tem um time limitado e de repente com esse time limitado pode se assegurar na Série A do ano que vem. E o Armando começou bem, né? Depois de um ou dois tropeços, aquele jogo contra o Santos, que ele já estava no banco de reservas e o Goiás foi claramente roubado, e depois teve um outro jogo, e teve uma única sequência boa do Goiás, que foi ali no final do primeiro turno, inclusive com a vitória sobre o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, né? O Goiás ganhou do Cruzeiro, o Goiás fez um bom jogo contra o Grêmio, ganhou do América Mineiro, ganhou do Fortaleza. Então, em 4 jogos, o Goiás, nesses 4 últimos jogos, no primeiro turno, o Goiás conseguiu 10 pontos. Foi a melhor fase do Goiás, o final do primeiro turno, com o Armando Evangelista encaixando aquele time. Aí a gente teve contusão de Sander, teve desfalques aí difíceis, né? O Lucas Alter machucou, etc. E tudo foi se complicando. Mas o time do Goiás era fraco, ele conseguiu dar algum ânimo, aquele ânimo de começo de trabalho, e o time teve um gás maior. Mas não era isso não era isso normal do time, ganhar 10 pontos de 12, né? Enfim. E aí acharam agora que a culpa era do Armando, que ele é muito teimoso, que ele colocou o Alano, que ele não deixa o Palácio fora. Gente, o Palácio acrescentou o que no jogo de ontem pro Goiás? Além do que o time desempenhava normalmente. O Alano fora prejudicou assim, o prejuízo que ele ocasionava ao Goiás dentro de campo diminuiu. O Goiás melhorou com a saída do Alano. Não estou defendendo o Alano, não. Eu acho que ele é muito limitado, talvez eu não o escalasse. Só estou dizendo que as opções que ele tinha que contrabalançar o que é técnica e o que é tática, né? O cara não é técnico, mas de repente ele era obediente taticamente, era mesmo, como o Anderson também como o William Oliveira, mas são todos limitados. Não tem como formar um time. Então o Goiás fez o seguinte: o Goiás tinha um piloto experiente no carro, o pior carro da Fórmula 1, vamos dizer assim, né? E o cara tá lá guiando, tentando, de repente consegue lá largar em 16º, em 15º. Aí fala, pô, mas esse cara não pontua, esse cara não serve, esse cara não dá conta do nosso carro. Não, é o carro que não dá conta do piloto que tem. Tanto é que colocou o rapaz lá, o Mário Henrique, desculpa. E o que aconteceu? Ele é um cara com menos experiência e com menos qualidade técnica, menos conhecimento tático do que o Armando Evangelista. Senão ele estaria, obviamente, num clube como técnico profissional, já integrando profissional, digo assim, técnico titular, não interino. Então o que aconteceu? O Goiás colocou um piloto inexperiente para pilotar o mesmo carro. Não, você dá conta de fazer o que esse cara fez. O cara tá lá largando em 20º lugar, em último lugar. Porque o carro não dá conta.
O carro é imprestável. O carro que os engenheiros do Goiás construíram esse ano é um carro, na Fórmula 1 a gente chamava de mal nascido, né? Não sei se chamam ainda, eu vejo pouco Fórmula 1 hoje em dia, mas um carro que não tem conserto. E o máximo que dá é para conseguir um 15º mesmo lugar. E num rebaixamento você teria escapado se tivesse mais paciência, se tivesse desde o começo do ano, né? Se não tivesse demitido o Jair Ventura no final do ano passado por questão financeira, né, Goiás? Que não dá conta de pagar um salário menor para quem tinha salvado o clube e prefere dar uma plaquinha, né? Dar uma placa de agradecimento, porque eu nunca vi isso, agradecer alguém por terminar a competição em 14º lugar. Infelizmente, a administração do Goiás é isso, é medíocre, até nesse ponto. Então, vai culpar o Arley. O Arley é culpado, sim, porque ele aceitou o cargo, mas quem coloca a Arley na diretoria de futebol é Paulo Rogério Pinheiro e Admir Pinheiro. A gente tem que ser claro, a culpa tem gradações aí. E de tudo, o menos culpado é o elenco do Goiás, porque eles vieram aqui contratados, eles se esforçaram ao máximo, e o máximo que eles têm é isso aí. Não é mais do que isso. Então ontem foi um time desorganizado em campo, totalmente apático, assim, não tinha volume de jogo, não tinha condições. E o gol do Cruzeiro resume isso. O time estava uma bagunça tanta que estava todo mundo de um lado e apareceu um cara livre do outro lado, o Robert, que nunca tinha feito gol pelo Cruzeiro e fez o gol no último minuto. É isso. Então não dá para cobrar de quem. Quem que a gente tem que cobrar é quem votou aí pelo novo Estatuto do Goiás, que vai continuar com as mesmas pessoas, porque quem vai eleger o Conselho de Administração são os conselheiros da família Pinheiro, e vão nomear 3 pessoas que não são Pinheiro, mas que são comandadas, são mandadas por essas pessoas que estão pelos Pinheiros e seus compadres. E é isso que vai acontecer com o Goiás. O Goiás vai seguir na mesma toada. E o CEO... Olha, eu não quero dizer não quero opinar, porque eu já vi comentários, não vou entrar nessa não, mas tem teorias conspiratórias que se provarem na realidade, eu vou falar, aí é a questão de todo mundo realmente criar um time novo, porque o Goiás nunca mais vai sair desse atoleiro. Então, o Goiás não pertence aos esmeraldinos, o Goiás pertence hoje à família Pinheiro, eles vêm com esse discursinho, de que os donos da torcida, a torcida balela, a torcida tanto não é dona que nessa insatisfação toda que a gente está, né? Quem foi ao estádio foi obrigado a ver aumento do preço da cerveja para coroar a coisa, né? O brinde que a diretoria deu pro torcedor, né? Eu não vou para estádio para beber, mas quem vai beber foi surpreendido com isso, com a cerveja custando R$10, né? Então, assim, uma lata de cerveja. Então, gente, é essa administração que diz que o torcedor é o verdadeiro dono. Não é. Quem são os verdadeiros donos e querem continuar, que não amam o Goiás, como dizem que amam, são vocês da família Pinheiro, né? Que querem se perpetuar e aí trazem o técnico, dizem que vai ser a solução, agora saem colocando a culpa no técnico. O cara manda o cara embora e diz que o técnico é ruim, aí coloca o interino, e aí o interino bagunça, não por conta dele, mas porque existe um ânimos, né? Existe uma tentativa de mudar, que no que era para o que passou a ser, virou uma bagunça. Não dá para organizar um time dessa forma, ainda mais jogadores que não têm qualidade técnica para disputar uma Série A. É isso que o Goiás se tornou, e o rebaixamento na 18ª posição, se o Goiás não for ultrapassado, né, pelo Curitiba, o rebaixamento é mais do que merecido. E olha, o Goiás tem que, Pinheiros, vocês têm que botar a mão pro céu para 2 coisas que aconteceram esse ano. O Goiás não ter sido lanterna por conta do Armando Evangelista, que vocês trouxeram agora estão achando ruim. E segundo, agradecer muito ao ABC, porque senão a humilhação ia ser suprema, não é? Enfim, fica aqui o vídeo. Tinha muita coisa para falar, mas já tá longo. Um abraço e sigamos aí. Sigamos que ainda tem mais 3 rodadas. Até mais.